E aí, gente, era nem só isso aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu sei que é chato falar toda hora, mas eu creio que é importante, somente com os problemas que esse tema tem criado, né? Que é o ChatGPT. Eu vou traduzir aqui para ficar mais simples. Então, esse daqui é um post do dia 6 desse mês, que aqui na Nature, falando sobre o que o ChatGPT e a generativa, né, significa para a ciência, né? Então, tem vários problemas relacionados à cola usando o GPT, ChatGPT, né? Porque isso não é uma tecnologia nova. Por exemplo, já tem pessoas usando, por exemplo, serviços na nuvem da Amazon de IA, né? Para criar roteiros para filmes, até criando livros. Você pode achar, talvez, alguns na Amazon, livros gerados por ChatGPT, enfim. Mas a questão é que é de artigos acadêmicos gerados por ChatGPT, né? Que obviamente isso seria visto como não como cola, né? Se não seria o autor original, isso seria um problema. Então, essa é a apreensão no geral, né? Se isso é útil para artigos acadêmicos, o que eu creio que eu não eu não creio que nada útil saiu até agora. Do ChatGPT criou um artigo acadêmico decente, que realmente é importante, relevante. De novo, o sistema, como a gente viu em outro vídeo, não tem consciência, não tem nada disso, ele é simplesmente um sistema que sabe lidar com a linguagem muito bem. Um modelo de linguagem muito bom. Eles vão falar aqui, por exemplo, sobre vários aspectos relacionados ao GPT-3, da fama que ele ganhou recentemente, né, as pessoas impressionadas com ele, né? Que Pividori, da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Isso nos ajudará a ser mais positivos como pesquisadores. Eu, sinceramente, não acho que isso seja verdade, né? Essa questão de ser mais produtivo depende do que significa produtivo, né? Eu creio que, na verdade, usar isso vai, na verdade, prejudicar a pesquisa acadêmica. Que as pessoas vão usar isso e vão, talvez, não se esforçar tanto quanto deveriam para escrever da melhor forma possível, né? Um paper e ficar só usando isso como base. Enfim, aí vai falar que começou pela OpenAI, sendo $20 por mês inicialmente. Eu já escrevi um livro que foi, na verdade, uma conversa com a GPT-3, que eu perguntava coisas e ela respondia, né? Que está disponível na Amazon. E no caso era só uma conversa. Eu creio que isso é um pouco diferente, né? Porque o objetivo do livro é realmente ser uma conversa, é o título do livro. Agora, quando é um tema específico e você usa pra isso, aí, no caso, eu acho estranho, né? E eu acho que é meio preguiça, né? Talvez como ajuda pra fazer o esboço, talvez seja útil, mas ainda assim é estranho, né? Então aqui eu ia falar, mas o modelo de linguagem, né, LLMs, também provocam preocupação generalizada, desde sua propulsão a retornar falsidades, né? Então a questão não é só isso, né? É a questão de o texto tá errado, né? O sistema gerar um texto que tem uma conclusão errada, acadêmica, né? Enfim. Lembrando que esses sistemas eles não conseguem fazer experimentos, eles não conseguem, eles não entendem nada, eles não têm inteligência. Então, na prática, como eu disse, eu não creio que ele seja útil realmente para pesquisa acadêmica, tirando a área de literatura. Então, na área, por exemplo, de biomedicina, física, essas coisas, não, não creio que vai ser útil nessa questão, nessa área. Tipo, inútil, na minha opinião. Se você acredita que essa tecnologia tem potencial para ser transformadora, acho que você deve ficar nervoso com isso, né? Pessoa da Escola de Medicina de Colorado. De novo, errado. Na minha opinião, essa visão de que isso é o fim da era acadêmica, enfim. É tudo coisa midiática, né?
Daqui a um ano, 2 anos, as pessoas vão esquecer isso, provavelmente, na minha opinião. Ou não, né? Aqui ele vai falar sobre uma citação da Nature Machine Intelligence. Não se pode confiar na ferramenta para obter falsos, posi- provavelmente falsos positivos da tradução seria para produzir referências confiáveis, né? Enfim, outro ponto que eles dizem é da questão relacionada ao uso honesto, né? Quem usar o ChatGPT, eu mostrei em outro vídeo que tem pesquisadores usando, né? Na citação, citou o ChatGPT como autor. Editores acadêmicos e o editor da Nature disseram que os cientistas deveriam divulgar os modelos de linguagem, né? Porque outros estão sendo criados, né? Além do GPT-3, tem o da Google não, desculpa. Tem o da Microsoft, parece, o da Google, enfim. Todo mundo tá criando o seu. Lembrando, essa tecnologia não é nova, tanto assim. E só pelo hype agora, né? Enfim, tem o GPT-0, né? Que seria uma ferramenta para detectar texto gerado pelo GPT-3, pelo ChatGPT. Então, vão ter formas de um professor de faculdade, por exemplo, ver se alguém está usando o ChatGPT para escrever texto de TCC, enfim. Talvez em TCC seria útil, né? O TCC acho que bem escrito talvez seria como o TCC de bacharelado normalmente é uma bosta, né? Não dizendo da maioria, mas a maioria não é, não é tão complexo assim, talvez aí seja um problema, né? Aqui é um exemplo de um manuscrito parece de filme criado, ou parece de resumo, na verdade, criado, enfim, para fazer pesquisa, enfim. Aqui tem um artigo que eles citam, que também vou traduzir aqui para ficar mais simples. The AI writing on the wall, né? A AI escrevendo na parede. E falando sobre essas questões também, sobre os problemas do ChatGPT, a capacidade do ChatGPT de produzir grandes quantidades de conteúdo que pareça plausível de reescrever o texto existente de estilos diferentes, tornando a detecção de plágio quase impossível, né? Então tem a questão de ser difícil detectar o plágio, né? Então, o ChatGPT é a alegria dos estudantes de, da escola e faculdade, né? Na minha visão, eu não acho que seja tão complexo assim, não é algo tão complexo assim. E eu não creio que o sistema vai produzir coisas que realmente vão ser disruptivas, né, na ciência e tal. Mas é um problema, eu creio que na escola, por exemplo, talvez seja um problema, né? Pessoas fazendo trabalhos nesse sistema, né? Quando eu era da escola, né, eu tinha essa questão, né, de procurar a resposta das perguntas fazendo elas no Google. Agora você vai poder fazer um trabalho inteiro virando um negócio que simplesmente não tem como ser a prova da cola. Ou de repente, professores que vão achar que você está usando o chat GPT, só que você só fez negócio honestamente. Então é questão de pessoas talvez acharem que alguém está usando o chat GPT quando não está usando. Enfim, esse é um problema, né? Então há um certo exagero na mídia, na discussão online sobre o potencial disruptivo das ferramentas generativas de IA, que é o tema Natural Language Generation, né? É, criar a linguagem, criar um conteúdo, né? Caso um texto, enfim. Mas os grandes modelos de linguagem estão aqui para ficar e significar mudanças em certas áreas, como na educação, obviamente. Onde o ChatGPT está defendendo o trabalho de redação, né? Redefinindo, né? Então, creio que na parte da escola, realmente vai ser, por exemplo, um aluno usa esse ChatGPT na versão em inglês e depois traduz para português ou para outra língua que ele está fazendo trabalho. Já poderia usar agora, né? Imagina pessoas, alunos usando agora que começou a escola já para fazer trabalho. Chat GPT, né? Então já é uma coisa que tá acontecendo no momento, né? Aqui é um exemplo na pesquisa de chat GPT no Google Scholar. A gente vê
algumas notícias recentes. Eu vou pôr aqui isso desde 2022 pra gente ter só as novas. Tem aqui, por exemplo, um que eu achei interessante de dois teólogos estudam teologia, né? É na George Fox University, que falam cinco ideias como professores podem lidar com o GPT-3, né? Por agora, por enquanto, né? E aí eles falam sobre esse tema, por exemplo. Como lidar com esse problema? Chatting e cheating, né? Sobre a manter a integridade acadêmica da era do ChatGPT, também de 2023. Tá posto no archive aqui. Ah, eu baixou. Chatbot design. Aquele algoritmo. Enfim, nada muito útil, né? Mas dá pra ver que aqui, ó, se o ChatGPT é um bom tradutor, enfim. A pesquisa nessa área vai crescer, obviamente, porque é uma coisa nova. E as pessoas provavelmente daqui a 6 meses vai estar cheio de artigos nesse tema. Na minha opinião, eu não creio que pra eu escrever conteúdo realmente decente, de alto nível, o ChatGPT seja útil. Eu não acho. Eu posso dizer isso porque eu conversei com uma IA por muito tempo, né? Eu conversei com esse sistema por muito tempo e eu não acho que ele seja tão, tão, tão bom assim nesse contexto, né? Nesse sentido. Mas eu creio que o maior problema não é na área acadêmica, principalmente. Porque o máximo que você vai produzir é um paper bosta, né? Usando o ChatGPT. Talvez a pessoa use para fazer um manuscrito, enfim. O que também é preguiça. E essa preguiça com certeza vai gerar pesquisadores ruins, né? Então acho que quem usar isso vai ser um. Assim, de repente pode usar pra. É que tipo, as pessoas só olham a parte de gerar linguagem, né? Mas o GPT em si, que tem na beta da OpenAI, não sei se já tá na beta ainda, que eu usei por mais de tempo. Ele faz N coisas, ele consegue ver a velocidade de algoritmos, ele consegue trocar uma linguagem, um código em Python para outra linguagem, como C, ou de C para Python, para MATLAB. Então você consegue fazer muitas outras coisas com o ChatGPT que então não tem nada a ver com fazer texto, né? Então tem muitas outras coisas que até eu acho que mais relevantes. Tem um negócio que eles veem a velocidade do algoritmo, que é muito útil para pesquisadores. Tipo, você põe o seu código, você vê a velocidade daquele código no Big O Notation, né? Que é a notação para velocidade de algoritmos, né? Então, tem várias coisas que são úteis para pesquisa. Então, as ferramentas do GPT, da OpenAI, elas são úteis para vários temas. Mas eu creio que escrever artigos acadêmicos, talvez só o abstract, talvez a conclusão, não sei, enfim. Eu acho muita preguiça. Eu acho que quem usa isso é porque talvez, não sei, não, não seja um pesquisador tão assim focado assim, né? Uma pessoa mais acomodada, talvez. Enfim, era isso. Até o próximo episódio.